Oi, eu sou a Pamela, eu sou aluna de licenciatura em Química da UDESC e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que a gente elaborou para aplicar no ensino médio, mas por conta da pandemia a gente não pôde aplicar, então a gente remoldou um pouco ele para aplicar virtualmente. Eu queria primeiramente agradecer a vocês por terem ajudado a gente a conseguir aplicar e eu queria que vocês se apresentassem. Se quiserem começar por ordem alfabética. Oi, eu sou a Bárbara Serruia. Oi, eu sou a Maíve. Oi, eu sou a Maria de Fátima. Então, a nossa oficina ela vai ser sobre chocolate. A gente vai conversar um pouquinho sobre os vários aspectos que moldam o chocolate na nossa vida, né? Tanto a parte histórica quanto a parte social e também a parte ambiental. Para começar, eu botei aqui um texto para a gente se inspirar. Vocês estão conseguindo ver ele? Sim, eu estou. Todo mundo? Sim. Sim. Então eu vou ler para vocês e a partir dele eu quero que vocês comecem a pensar um pouco sobre o que vocês sabem sobre o chocolate. Esse texto eu acho que vai ajudar a vocês a pensarem um pouquinho e a gente vai compartilhar algumas ideias. Pode ser? Sim. Pode ser. Então, atualmente o chocolate ele é fabricado em diversos formatos e agrada uma gama de paladares devido a diferentes composições. Entretanto, no início da sua produção, ele era conhecido como uma bebida amarga. Devido ao seu consumo excessivo, há diversos casos de problemas relacionados à saúde, como a obesidade e hiperglicemia, sendo necessária uma discussão sobre eles. E por conta também da produção excessiva, existe também impactos sociais e ambientais bastante significativos, causados pela demanda do cacau, do açúcar e também do leite. Então, com base nesse textinho que eu li para vocês, eu queria que vocês começassem a dar algumas ideias sobre o que vocês sabem sobre o chocolate. Que daí eu vou escrevendo aqui no quadro para a gente conseguir discutir um pouquinho. Vem do cacau? Deixa eu aumentar aqui a letra primeiro, enquanto vocês vão pensando. Posso falar, prof? Uhum. Eu sei que na Segunda Guerra Mundial ele era usado como descobriram que ele tinha esse poder energético. Tá difícil. Mais alguma coisa? Ele pode ser feito em vários estados químicos. Vários estados como? A gente pode fazer chocolate em pó, chocolate líquido. Ele pode estar, enfim, várias formas. Em pó, sólido, líquido? Eu posso falar agora? Pode. Eu vi também uma vez que ele, pela primeira vez que ele foi usado, ele era usado como bebida pelas tribos, os maias e os astecas. E pensando um pouquinho no chocolate no nosso corpo humano, o que vocês acham que ele... Quais sensações vocês acham que ele causa? O que vocês sentem quando vocês comem chocolate? Prazer. Alegria. Felicidade, isso que eu ia falar. Ocitocina. Felicidade. E o que a sociedade... Vocês veem que a sociedade fala muito sobre chocolate, né? Tanto em algumas reportagens, muitas vezes também acaba tendo essa visão um pouco que chocolate faz mal. Vocês não já ouviram falar sobre isso? Sim.
E por que vocês acham? Por que, pelo menos a minha mãe, né? Ela diz que não come muito chocolate, porque se comer chocolate todo dia faz mal. Por que vocês acham que isso acontece? Por causa do açúcar. Eu acho que a quantidade que tem de cacau mesmo não é tão verdadeira. Na verdade, o que tem mais é açúcar. Por isso que causa esse vício. E além do cacau e do açúcar que vocês falaram, quais outros componentes vocês acham que também existe dentro do chocolate? Leite. Uhum. Por causa do chocolate é o leite. Leite. Eu acho que dependendo do tipo de chocolate, a gente vai encontrar castanha, noz, e o chocolate branco, a manteiga do cacau. E assim, a gente conversou que o cacau, ele é uma fruta, né? E como que vocês acham que a gente passa dessa fruta pro nosso chocolate em si? Vocês têm alguma ideia? É semente, né? A semente, a fruta, daí tem a semente, que a gente tira a semente e faz o cacau, né? Faz o cacau não, faz o chocolate. Eu acho que primeiro tem que passar por um processo de triturar essas sementes, que eu acho que agora é feito pelas máquinas, né? Então, tudo que vocês conversaram tá muito correto e a gente vai conversar e aprofundar um pouquinho melhor esses aspectos a partir de agora. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, como vocês falaram, o chocolate, ele vem do cacau. Então, a gente tem o cacau, ele é colhido e a gente tira esses grãos. Quando a gente tira esses grãos, a gente fermenta, eles são secos e torrados e a gente obtém essas cascas. Esses grãos sem cascas, a gente chama eles de nibs de cacau, que é praticamente o cacau puro, que a gente consegue comer. Não sei se vocês já foram em lojas de produtos naturais, eu acho que não sei se em supermercados tem, que vende esse nibs de cacau como substituto do chocolate em si, né? Já? Sim. Eu tenho um amigo que ele é do Camarões, e aí, quando ele foi na viagem, ele trouxe pra gente, tipo, esse nibs de cacau puro mesmo, aí ele deu pra gente experimentar e eu não gostei muito. É que ele é muito amargo, né? Sim. Então, esse nibs de cacau, a gente consegue triturar, e quando a gente tritura, a gente faz um atrito que a gente consegue separar os componentes dele, porque mais ou menos metade da composição desse nibs de cacau é da manteiga de cacau que a Fati falou pra gente. Vocês lembram, né? Que a Fati ali em cima falou pra gente que o cacau, ele tem essa manteiga de cacau, que é o que vai gerar o chocolate branco que a gente conversou ali. E deixa eu mostrar. Aqui eu tenho uma outra imagem, vocês estão vendo? Sim. Que é a composição do chocolate amargo puro. A gente tem essa noção de que o chocolate, então, ele é composto basicamente por esse nibs de cacau. E o chocolate amargo tem a maior concentração desse nibs de cacau, que quando a gente faz esse processo na fábrica, a gente consegue separar a manteiga de cacau.
E o que sobra, a gente chama de uma torta de cacau ou de massa de cacau. E essa massa de cacau é o que dá a cor e a textura para o chocolate. Então, a gente tem um senso comum, não sei se vocês já ouviram falar, que chocolate branco não é chocolate. Já ouviram? Já ouvi falar Já. muito. Já. Então, isso é verdade porque a concentração, ele não tem essa torta de cacau, que é o que dá essa característica de chocolate mesmo, chocolate preto, essa cor para o chocolate. E é o que está mais presente. A manteiga de cacau, ela é muito, digamos assim, que ela é um ingrediente mais nobre. Não sei se vocês vão nos mercados, vocês percebem que geralmente o chocolate branco ele também é um pouquinho mais caro, né? Sim. Do que o chocolate ao leite ou outros, justamente por isso, porque a manteiga de cacau ele é o ingrediente mais nobre. Então, quanto mais tiver, mais caro vai ser o chocolate. Então, como o chocolate branco ele é composto por essa manteiga de cacau, a gente tem que ele é o mais caro e também ele acaba não tendo essa parte da torta de cacau, que é o que faz, que depois a gente moe e consegue fazer o chocolate em pó, ou a gente prensa mais ele e faz o chocolate em barra e mistura com leite e etc. Só que essa massa de cacau, né? Ela muitas vezes ela acaba sendo adicionada um pouco da manteiga de cacau até para dar uma textura melhor, um gostinho melhor. Então, geralmente o chocolate amargo, ele vai um pouco do cacau em pó, né, que é essa torta de cacau, da manteiga de cacau e dependendo, né, quanto menos porcentagem de cacau, eles adicionam mais açúcar, o que deixa ele com um gosto mais doce e até mais agradável. Não sei se vocês já experimentaram o nibs de cacau, que a Paty falou que experimentou, é muito amargo. Então, eles vão adicionando também açúcar para que a gente consiga comer um pouco mais, um pouco melhor. Vocês estão entendendo até aqui? Sim. Sim. Sim, entendi. Vocês têm alguma dúvida? Não. Eu Ainda só não. queria comentar que Não, tá tudo tranquilo. Aí. eu não sabia que ele colocava também manteiga de cacau no chocolate amargo para ficar mais gostoso. Em todos os chocolates geralmente vai. Atualmente, pelo que eu estava lendo, tem empresas que fabricam o chocolate amargo só a partir da massa de cacau e também do açúcar, ou às vezes até leite, dependendo, né? Se eles colocam às vezes um pouquinho, mas não tanto para ser um chocolate ao leite. Mas a maior base mesmo é a parte da manteiga de cacau e da torta de cacau. E então vocês estão entendendo mais ou menos até aqui, né? Agora eu vou partilhar para vocês alguns textos para a gente discutir um pouquinho sobre eles, um pouco melhor. A gente acabou abordando alguns aspectos e agora a gente vai discutir um pouco melhor eles, tá bom? Oi, gente, então, muito boa noite, né? Eu vim não, né? Eu quero agradecer vocês pela participação de vocês aqui. Obrigada mesmo por vocês terem aceitado participar da oficina. E como a gente comentou com vocês, a oficina vai ser sobre a química do chocolate. O meu nome é Júlia, eu sou estudante de licenciatura da UDESC, que é uma universidade aqui da minha cidade, de Joinville. E atualmente eu estou na minha sétima fase, falta essa e mais uma para eu me formar. E eu faço pesquisa lá no laboratório, lá da universidade, onde eu trabalho com a química orgânica, que é uma área da química no geral, né? Agora, Hermi. Eu sou a Ermelinda, eu estou na sétima fase, faz um tempo, mas brincadeiras à parte, eu também faço pesquisa lá na UDESC, num laboratório diferente do da Júlia,
O meu laboratório é de fisicoquímica, na verdade é mais focado em polímero, e é completamente diferente do dela. E a gente está fazendo essa oficina para uma disciplina do nosso curso, que é a licenciatura em Química, e faz parte da nossa grade a disciplina de projetos de ensino de Química, onde a gente desenvolve um projeto, no caso essa oficina, para ensinar Química para alunos do ensino médio. Como a gente está fazendo um curso de formação de professores, é uma parte importante da nossa formação. Originalmente era para fazer essa oficina com uma sala de aula de mais ou menos, eu acho que de 15 a 30 alunos. Então a gente precisou, com a pandemia, adaptar para fazer EAD. E pelo nosso planejamento da oficina, ia precisar bastante de uma interação com os alunos. Então não dava muito de gravar a oficina falando para a parede, para ninguém, se ninguém perguntou de volta. Então a gente agradece a participação de vocês e o auxílio assim, para a gente apresentar a oficina para vocês. Agora eu queria que cada uma se apresentasse, pode falar o nome, de onde é, a idade, se tem alguma curiosidade importante, que acha importante compartilhar sobre si. Quem quiser começar, esteja à vontade. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 30 anos, eu sou do interior de São Paulo e eu sou escritora e não entendo nada de química. Meu nome é Gislene, tenho 23 anos, sou do sul de Minas e também não entendo nada de química. É isso. Eu me chamo Maria Eduarda, eu sou de Manaus, Amazonas, eu tenho 17 anos e eu faço mecatrônica, então eu não entendo nada de química. Legal. O meu nome é Carla Gabriele, eu tenho 17 anos, moro em Manaus, Amazonas, também faço mecatrônica, mas não entendo nada de química, então eu tô aqui para aproveitar. Legal. É muito legal que o nosso grupo é bem heterogêneo, né? Tem gente de todo lugar, de todas as profissões ou estudantes, enfim, né? Muito interessante isso, saber o ponto de vista de cada uma de vocês. E além das idades também, né? Bem variado, eu adoro isso. E então, como a gente explicou previamente para vocês, a nossa oficina é sobre a química do chocolate. E como a Armelina também explicou, essa oficina está sendo aplicada com 2 grupos, né? O de vocês e um outro grupo com 3 meninas. A gente quer abordar várias partes da química, tanto a parte científica, ambiental, histórica, social, e a parte que ficou com vocês é a científica, e com a Pamela, a histórico-social e ambiental. Então, a gente quer agora, inicialmente, entender o que vocês entendem sobre química, mas pode envolver outras áreas, não precisa ser só química, ciência, mas o que vocês entendem sobre chocolate? Acho que eu falei errado, né? O que vocês entendem sobre chocolate e, enfim, sobre vários pontos de vista de vocês que a gente vai anotando certinho, só para entender um pouquinho, assim, sabe? Quando vocês pensam em chocolate, o que vocês lembram, quando... Sei lá, se você tem alguma experiência para contar, ou algo que vocês já viram, querem saber se é verdade, sobre a composição de chocolate, enfim, o que vocês lembram quando pensam em chocolate? Posso começar? Claro. Pode. Primeira coisa que eu penso quando eu lembro de chocolate é que ele deixa a gente feliz, que ele dá uma sensação boa. Fora isso, os meus conhecimentos sobre chocolate vêm de programas culinários que eu assisto, digo, aí de lidar com o chocolate, né? Não apenas de comer o chocolate. Que você tem que fazer um processo correto para a temperagem do chocolate, que você simplesmente não pode colocar ele no fogo, tem uma temperatura certa, e que dependendo de como for esse processo, ele pode ficar opaco, ele não fica tão saboroso quanto deveria. Tudo isso aprendi no MasterChef. E fora isso, eu sei que chocolate derretido, depois de derreter, não é gostoso. Então eu guardo todos os meus Kit Kats na geladeira para garantir que eles fiquem sempre gostosos. Apesar deles ficarem mais durinhos, ainda é melhor do que se eles chegarem a derreter. Legal. E você assiste sempre MasterChef, Laura?
todas as temporadas, não perco uma. E adoro quando é. E assim, eu não assisto só Masterchef, eu assisto Masterchef, Top Chef, Bake Off Brasil, todo e qualquer programa de culinária. E adoro quando é prova de doce, porque é sempre muito difícil e todo mundo se ferra. Principalmente quando envolve chocolate e temperagem de chocolate. Legal, legal. E vocês, meninas, tem alguma coisa que vocês lembram, assim, quando pensam em chocolate? Eu queria saber um pouco sobre o chocolate branco não ser chocolate, que eu li, né, e tudo mais, eu queria saber um pouco mais. Uhum. E se a gente. Agora a gente vai primeiro só conversar sobre os conhecimentos prévios para a gente não. Como pode dizer? Para a gente não influenciar no pensamento de vocês inicial, né? Mas mais para frente a gente vai explicar mais sobre a parte científica do chocolate e fala sobre isso realmente. Por que a gente fala que chocolate branco não é chocolate, né? Tá bom, beleza. Eu realmente fiquei decepcionada quando descobri que chocolate branco não era chocolate. Eu fui muito iludida a minha vida toda. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre falo assim é que chocolate é vicioso. Sempre quando eu como um, eu quero vários e às vezes dá coisas indesejáveis como espinha, mas é muito bom. Eu amo chocolate. Nossa, quando eu como, tipo, um quadrado, eu quero comer 2, 3. Nossa, assim, eu não consigo parar, é muito ruim. Principalmente quando eu tô estressada, sabe? Aí parece que você quer mais chocolate, mais chocolate. Quanto mais vinha, a gente vai comendo. Tá. Chocolate branco é a perfeição. Pode não ser chocolate, mas é a perfeição. Ainda mais. Não vou fazer. Tá. O que eu sei mais sobre chocolate é mais baseado na parte da produção, os processos do cacau, a base do chocolate, que é amêndoa e cacau, e o cacau que passa por colheita, fermentação, secagem e fermentação. Imagino que a secagem deva ser tipo café, o grão de café, a secagem dele, que é muito bom, por sinal. É mais isso, é mais nessa base, assim. Uhum. Nada muito químico, nada muito. Mas todo conhecimento é importante, né? Não é. Tipo, aqui na nossa oficina a gente teve que acabar separando, como a Hermínia falou, né? Mas o que a gente quer abordar realmente são todos os aspectos do chocolate, né? E esses conhecimentos também são muito relevantes, né? Entender sobre a produção do chocolate. E da onde que tu conhece sobre isso, Gi? Cara, não sei, eu acho que teve uma época no ensino médio que a gente fez alguma. Eu não sei se vocês conhecem a empresa Guaxupé. Não, Cochupé, que é uma empresa de café. Ela é grãos e tudo mais, assim. A gente chegou a fazer alguns processos lá, tipo, na escola, e tipo, de ir lá e tal. E nessa época, a gente acabou estudando outras coisas, sabe? Aí foi onde que eu lembro um pouco do chocolate, do café, que foi bem marcante. Enfim, mais ou menos isso. Eles faziam, tipo, como se fosse um dia pra ir visitar, ou era, tipo, Só que, assim? tipo, eram várias vezes, assim, no ano, sabe? E era, tipo, oficinas. Várias oficinas, assim, cada ano, cada semana, por exemplo, cada mês com uma escola. Poxa, que Aí legal. é bem legal. É uma empresa bem grande, assim, em Minas, assim. Ah, mas não é na tua cidade daí? Também. Aí tem uma, tipo, como nas cidades que tem maior produção de café, geralmente todas têm, sabe? Então aí a gente tem esse privilégio. Esse privilégio. Legal. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Aqui, a nossa oficina, vocês estão vendo a pergunta? Sim. Todos conseguem ver? Uhum. A nossa oficina ela é baseada no chocolate, mas para planejar ela, a gente utiliza uma questão-problema, que não necessariamente é uma pergunta. É algo, pode ser uma frase, um trecho, um parágrafo de alguma coisa, que vai instigar vocês a pensar um pouquinho sobre o chocolate, sobre os assuntos que vão ser abordados na oficina. Então, a nossa questão-problema eu vou ler aqui para vocês.
Atualmente, o chocolate é fabricado em diversos formatos e agrada uma gama de paladares devido a diferentes composições. Entretanto, no início da sua produção, era conhecido como uma bebida amarga. Devido ao consumo excessivo desse produto, há diversos casos de problemas relacionados à saúde, como obesidade e hiperglicemia, sendo necessária discussão sobre ele. Por conta dessa produção excessiva, há também impactos sociais e ambientais bastante significativos, causados pela demanda de cacau, açúcar e leite. Pensando nessa frase, o que vem à mente de vocês? O que vocês acham que pode estar envolvido no consumo do chocolate, por exemplo? Essa grande demanda, o que seriam... o que essa frase traz para vocês? Eu acho que a gente pensa mais na parte, como a Carla falou, da espinha, né? Que dá de você saber que você não pode comer muito chocolate porque faz mal para você. Mas é muito difícil a gente pensar no mal que a produção do chocolate faz para o ambiente, como um todo, né? Essa é uma coisa que, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar. Imagino que, por exemplo, Realmente. nessa época de pandemia, o consumo de chocolate deve ter ido nas alturas. E isso vai ter reflexo, tanto ambiental como na nossa saúde, né? Uhum. Eu confesso que quando a gente estava organizando a oficina e a Pamela comentou com a gente sobre isso, eu fiquei capaz, né? Não deve ter esse impacto assim tão grande, relevante para a gente falar em uma oficina. E aí, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que realmente a demanda de cacau é tão grande que isso está prejudicando plantações, sabe? Você plantar e você colher sabe, prejudica toda a floresta. Meu, é bem complicado. A maior produção, assim, geralmente é na África, não é? Eu acho que sim, e O no maior Brasil ponto, também. né? É. Na verdade, eu acho que não, Gi. Na verdade, eu acho que é no México, se eu não me engano. México? Uhum. Pode falar, Carla. Hoje em dia, tudo que normalmente a gente faz ou consome, na maioria das vezes prejudica o meio ambiente. E a gente não sabe nem como reagir diante disso, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que consumir. Só que a gente também tem que ser sustentável, ajudar o ambiente de alguma forma. Então fica essa barreira. Como é que eu posso consumir e ao mesmo tempo eu estar ajudando o meio ambiente? Eu acho bem difícil, sim. Quando a gente pensa em plantação, além de toda a área para plantar o pé de cacau, por exemplo, tem a questão de manutenção da plantação, utilizar ou não agrotóxicos, porque pode, sei lá, ter pragas, né? Então, tem o impacto no meio ambiente disso, de produtos, por exemplo, químicos para evitar pragas, tem erosão do solo, e se tu está desmatando uma área nativa, né? É uma área que antes estava protegida pela vegetação e agora não está mais, porque também geralmente nessas plantações a gente deixa uma distância entre as árvores, então já não tem tantas raízes ali segurando o solo. E aí a gente pega e pensa na produção na indústria mesmo, quanto de água que não deve ser utilizado todo no processo para limpar o cacau, retirar que a gente usa no cacau. Se eu não me engano, é um fruto. E aí ele tem uma polpa, mas o que a gente utiliza é as sementes. Então, passa por todo um processo, além da fermentação e da secagem. Às vezes, estudando assim por cima, a gente não tem noção da quantidade de água que é utilizada nesse processo. Se é um processo, por exemplo, de secagem, que utiliza, como é que eu posso falar? Fornos. Geralmente são fornos a lenha, então tem todo o impacto da queima de matéria orgânica, né, para gerar energia.
Então é muita coisa que a gente não para pra pensar que está envolvida. E a demanda de leite também. É isso que eu ia comentar Né? agora. Quanto leite que deve ser utilizado. E não é o leite que a gente compra assim de caixinha ou que tira da vaca. É leite em pó que é utilizado na produção de chocolate. Então ainda tem um processo de desidratação do leite. E tem, a indústria tem o próprio impacto no meio ambiente. Então, são coisas que quando a gente compra o chocolate e come, a gente nunca não para para pensar em quão grande é esse impacto, né? Eu entendo que o impacto é diferente, mas uma coisa que uma vez eu pensei que quando você compra, tipo, eu não sei, qualquer coisa, sei lá, que tem um batom, por exemplo, qualquer coisa que tem uma embalagem plástica, tipo, quantas pessoas compraram um batom e essa embalagem teve que ser eliminada? Ou, tipo, quando você compra um celular e você não usa mais celular, para onde que vai? Então, tipo, essas coisas que a menina falou, quando você compra o chocolate, você não pensa no que isso vai trazer depois. E além também da embalagem do chocolate, né? Cada bombom é um pacotinho, é um plastiquinho, né? Que você vai jogar fora, para onde vai? Então, além da produção do chocolate, também tem a embalagem do chocolate. E tem também, além, claro, das doenças causadas, o que é o chocolate? O que dá o cheiro do chocolate? Existe uma molécula que dá o cheiro do chocolate, a combinação de mais de uma? Quantas moléculas dão o cheiro de chocolate característico? Porque, por exemplo, o chocolate branco, em teoria, não é chocolate, como muita gente fala. Mas ele tem cheiro de chocolate. Talvez não o mesmo cheiro que o chocolate amargo, chocolate ao leite, mas ele é chocolate. Chocolate em pó é a mesma coisa, ele ainda tem aquele gosto, aquele cheiro do chocolate. Então, o que causa isso? E do cacau, que é super amargo, até o nosso chocolate, tem uma diferença bem grande, passou por todo um processo. Qual é o impacto desse processo na química do chocolate? Como é que, pelo amor de Deus, a gente vai aprender química com chocolate? Alguém tem aí um palpite? Ou algum comentário? Alguém tem algum comentário para fazer sobre essa discussão que a gente fez agora? Ou tem alguma informação que sabe, assim, de chocolate que pode ser que não tenha a ver com química? Sempre bem-vindo. Alguma curiosidade? Não? Tudo certo? Então agora a gente... Eu tenho comentário. Eu tenho um comentário. Gostamos de comentário. Gostamos. Tá. Só é um. É que eu vi que os suíços são os que mais consomem, apesar deles serem produtores. Então, eu achava que era o Brasil que mais consumia, pelo fato aqui nos Estados Unidos. Mas Suíça, eles consomem cerca de 10 quilos por dia. Meu Deus, eu não sabia. Por dia não. Gente. Por ano, calma. Por ano. Por ano. Eles... Eu Por isso falei, não da paz, gente. E já ia perguntar se era cada um. Aplicadíssimo. Cada um tem uma Aplicadíssimo. fábrica de Por dia chocolate não, em por casa. ano. Para cada um. É, e também outra curiosidade, eu achava que a época do ano que mais vendia chocolate era na Páscoa, né? Porque ó, em Páscoa, ovo da Páscoa e tudo mais. Mas eu descobri que era no Dia dos Namorados, onde mais tem consumo do chocolate. Então, assim, eu Pô, sem fiquei. criatividade. Assim. Mas quando a gente não tem namorado, alto presente com chocolate. É legal. É verdade. Que legal, eu não sabia de uma dessas, bem interessante. Muito legal. Também não Tá sabia. bom? Pode ser? Sim. Pode ser. Então agora eu vou projetar para vocês o primeiro texto. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem. Quando vocês terminarem de ler, vocês me dão um ok, porque tem alguns que eu vou rolar a página. Então, quando todo mundo terminar, daí eu rolo para baixo. Então, deixa eu partilhar para vocês o primeiro texto que a gente vai ler. Vocês estão vendo?
Sim. Sim. E vocês estão conseguindo ler? Eu acho que seria melhor ampliar um pouquinho só. Eu também. Isso. Assim Ótimo. ou mais? Tá ótimo. Tá bom pra todo mundo? Agora tá bom. Então, o primeiro texto que a gente vai ler é sobre a história do chocolate. Tanto como que ele surgiu no mundo, quanto como que ele chegou aqui no Brasil, né? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês lerem ele e depois a gente vai conversando sobre, vocês dão a opinião de vocês. Eu tentei montar ele numa linha do tempo, para que seja até um jeito mais fácil de vocês lerem e também conseguirem assimilar as informações. Many minutes later. Terminei. Também. Então, vou voltar para cá. Eu queria que vocês comentassem, então, quais partes do texto chamaram mais a atenção de vocês para a gente poder discutir um pouquinho, falar sobre ele. Tá. Acho que a última informação eu não sabia, por exemplo. Bem isso que eu ia falar. Do chocolate inalável, né? Nossa, Aham. Sim, quando eu fui pesquisar, eu fiquei, oh meu Deus, tem até isso agora já. E tem bastante tempo, né? Tipo, aparentemente. sim. Sim, Pois 10 é. anos. Algo Eu não que sabia. Também não. Algo que me chamou a atenção foi muito também a parte histórica dele. Eu não sabia que o chocolate era tão importante assim. Sim. Sim. Que Eu foi... não sabia que o Diamante Negro e o Sonho de Valsa chegaram antes do MM. Sim, Também. cara, o Brasil até que foi um produtor de bastante chocolate conhecido, né? Que até hoje. Pelo menos o de valsa é o meu preferido. Diamante Negro e MM. Branco. Apesar que MM então- ficou mais conhecido, né? Por ter vindo lá dos Estados Unidos, que acabou exportando mais, né? É. Sim. Então eu vou Na real, eu achei que Diamante Negro... Eu sabia que tinha nascido no Brasil, mas eu não sei se ele é só vende aqui, entendeu? Eu acho que ele vem de lá, só que tipo, não é nada comparado ao MM, né? Que todo mundo conhece. É. Então, o chocolate, ele surgiu, né? Lá no, né? A gente tá muito próximo. No norte da América do Sul, né? Que é aqui pertinho. Eles encontraram essas sementes e eles começaram a consumir. Só que a forma de consumo que eles tinham não é nada comparado ao que a gente tem hoje em dia. Eles praticamente trituravam até formar um líquido e botavam algumas especiarias para conseguir beber, porque é muito amargo. E a partir disso, eles bebiam. Mas não é nada comparado ao chocolate que a gente conhece hoje em dia, né? Alguém tem alguma coisa para comentar sobre isso? Não, por enquanto não, só realmente não sabia dessa parte histórica. Sim. Então, né, lá no... Continuando, né, a partir disso, lá no México a gente teve as civilizações maias e astecas. E elas usavam eles achavam que esse chocolate era muito sagrado, porque acaba que por ser o cacau puro, ele tinha muitos benefícios. Não sei se vocês leram, mas para frente ele fala que o chocolate amargo tem uma alta concentração de flavonoides, que é uma substância que acaba fazendo com que a serotonina no nosso corpo, que é o que dá essa sensação de prazer e felicidade, seja formada. Então, quanto mais cacau, quanto mais porcentagem de cacau, mais serotonina, mais flavonoides contém, consequentemente mais serotonina é produzida e então a gente tem essa sensação de felicidade. Então por isso eles entregavam como oferendas para os maias e para os deuses. E já em 1400
mais ou menos assim, eles começaram a adoçar e deram esses nomes de cacauate, não sei pronunciar direito, só que ela circulava somente entre os nobres, né? Por conta de ser uma bebida também um pouco difícil de ser feita. Tem uma história muito interessante que diz que essas civilizações elas tinham como que diz, uma mitologia, uma história que para criação desse cacau, né, para a criação dessa bebida. Então eles diziam que essa lenda, né, entre os maias, astecas e tudo mais, dizia que o deus da vegetação ele veio para a Terra com uma árvore de cacau e ensinou a gente a cultivar e fazer essa bebida. Só que os outros deuses ficaram furiosos por ele ter feito isso. Então, porque eles consideravam essa bebida muito sagrada. Então, os mortais não poderiam beber, só os deuses poderiam beber. Por isso que ele circulava geralmente principalmente entre os reis, porque os reis eram considerados sagrados. Então, os mortais não poderiam beber. E os outros deuses ficaram furiosos e expulsaram ele do paraíso. Só que ele saiu e prometeu que um dia voltaria. Só que esse retorno acabou sendo um pouco preocupante, porque logo depois, lá em 1521 a 1799, se a gente ler aqui, diz que o primeiro navio espanhol carregado de cacau chegou na Europa, ou seja, o pessoal da Europa veio conquistar a América. E eles achavam que essas pessoas que tinham chegado era o Deus que tinha retornado. Isso fez com que eles acabassem acreditando e fizesse com que a Espanha, conquistassem a Terra de uma forma muito mais fácil. Fazendo um paralelo, mais ou menos, lembrando aqui a conquista também do Brasil, que os portugueses trocavam espelhos e, entre outras coisas, pelo ouro, porque para os índios era maravilhoso. Então, os maias e astecas, eles achavam que o pessoal que tinha chegado era o Deus que estava retornando. E isso acabou facilitando com que a conquista fosse feita de uma forma mais fácil pela Europa, né? Então, isso foi uma informação que eu achei que eu não sabia que o chocolate tinha tido um impacto tão importante na parte da conquista da América, né? Pela Europa. Vocês sabiam disso? Não, eu sabia que ele era importante para os maias e para os astecas, mas não dessa forma tão estrondosa, né? Que influenciou tanto naquela época. Eu sabia que eles tinham confundido os europeus com deuses, né? Com Deus. Mas eu não sabia que era por causa do cacau. Eu não sabia que era por causa disso. Eu só imaginei que era por causa, tipo, acho que das vestimentas e tudo mais. Eu imaginei que era por causa disso, mas eu não sabia que era por causa do cacau. Eu também não sabia que carregava essa importância toda. Então, indo um pouquinho mais para frente, né? Bastante mais para frente, lá nos anos 1800, a gente conseguiu criar a primeira máquina. Então, né? Antes a Europa conquistou, né? De uma forma não tão boa, mas segundo eles conquistaram a América e levaram bastante coisa, ouro e também o cacau para lá. E lá eles começaram a produzir a bebida e adicionaram açúcar nela. Só que lá nos anos 1800, esse Conrad van Houten, não sei dizer o nome dele, ele conseguiu inventar a máquina e extrair a manteiga de cacau. A partir disso, a gente conseguiu ter chocolate em outras formas. E lá em 1847 surgiu o primeiro ovo de Páscoa. E eu achei muito interessante que, indo um pouquinho lá para os anos 1900, um pouquinho antes, surgiu a primeira fábrica aqui no Brasil. Eu achei que tinha demorado um pouco mais, eu achei que chegou nos anos 1900, sabe? Não sei vocês. Eu também não fazia ideia. Eu também. Eu vi o Rio Grande do Sul e fiquei,
Faz sentido. Mas eu não sabia que era tão cedo assim. Fazendo um panorama geral sobre isso, como a Fati falou lá no início, que ele era muito importante na Segunda Guerra. E por que ele era muito importante? Porque eles viram que o chocolate tinha esse poder energético, ou seja, na Segunda Guerra os soldados estavam lá lutando, eles não podiam dormir. Então eles consumiam bastante chocolate para que eles não dormissem. Então eles revezavam com café, chocolate, para que a energia deles estivesse em alta e eles não tivessem tanto sono. Então também foi uma parte muito importante. Não sei vocês. Eu também não sabia dessa informação. Eu acho muito doido saber que eles usavam isso como uma coisa energética e às vezes a gente tá, sei lá, a gente come tanto e não vê, sabe, não vê esse poder energético que ele tem. Mas você sabe se eles comiam, tipo, o chocolate tipo ao leite ou era mais amargo? Provavelmente era o mais amargo, porque é o que dá mais energia, né? Provavelmente o ao leite, o açúcar, tudo mais, acaba dando uma sensação mais de cansaço do corpo, mais peso. Então, provavelmente é o chocolate mais amargo para dar mais energia, né? Que é o que tem maior concentração de cacau. E lá no final dos anos 90, uma pesquisadora, a Chantal, ela estudou, né, como o chocolate afeta no nosso corpo humano. E eu achei muito interessante porque é uma pesquisa um pouco recente, apesar dele já ter alguns indícios de como o chocolate tinham essa noção, né, que o chocolate trazia prazer, dava energia, só que eles nunca estudaram de fato como que isso afetava. Eles foram começar a estudar lá no final dos anos 90, que, querendo ou não, foi que 20 anos atrás, 25 anos atrás, então é algo muito recente, se a gente parar para pensar, né? Eu também pensei exatamente isso quando eu vi, eu pensei, nossa, mas será que ninguém nunca tinha estudado antes, assim? E também fiquei chocada quando eu soube que só em 1970 que veio o chocolate diet e tal, porque tem toda essa questão das pessoas diabéticas, enfim. Então, já que tu citou chocolate diet, agora eu vou passar um outro textinho para vocês, né? Aproveitando que a Fati citou essa parte do chocolate diet, eu vou mostrar um outro textinho. Vou abrir aqui para vocês. Espera aí. Para a gente ver, então, esses efeitos do chocolate no nosso corpo. Estão vendo? Sim, tô vendo. Então, de novo, quando vocês lerem, podem me falar para baixar. Tá bom.
A few minutes later. Então, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam desse texto, o que vocês acharam de interessante, o que vocês já sabiam, o que vocês não sabiam, se tem alguma coisa que a gente já viu disso durante esses minutos que a gente já está conversando. Eu não fazia a mínima ideia que protegia a pele. Eu também não. Sim. Nem o Alzheimer. Bem A parada isso. do Alzheimer eu também não sabia. E que nem os riscos de câncer, que ajudava a diminuir o amargo. Sim. É incrível como fala que o amargo ele ajuda, né? E quando você vê que você coloca a quantidade do outro, que seria com mais açúcar e tal, é totalmente prejudicial, totalmente diferente. E qual que a gente gosta mais? O mais prejudicial. E se a gente parar para pensar... Eu gosto mais do branco, que eu vi que é o pior. Se a gente parar para pensar essas pesquisas, né, dos efeitos no chocolate, de como que ele ajuda em certas doenças, é algo muito recente, né? Porque é algo que foi descoberto recente, então é algo que está sendo pesquisado, por isso que muitas vezes a gente não tem essa informação, porque muitas vezes ainda mal saiu do âmbito acadêmico, mal saiu em revistas, então imagina chegar até para a sociedade, né? Então por isso que muitas vezes a gente ainda tem esse miticismo e tudo mais de que todo chocolate faz mal. Mas também, né, se passar da porção diária de 40 gramas, que é um tabletinho, né? Mas quem consegue comer um tabletinho por dia? Verdade. Mas amargo até que dá para comer um tabletinho por dia, porque ele é tão amargo que... Que vai só um mesmo. Deixa eu fechar. Vocês já pararam para pensar em como o cacau é produzido e como que isso impacta no nosso meio ambiente? Não, eu acho que é pensar como outras coisas são produzidas, mas o cacau não. O cacau não, eu sei que o da Nutella é super prejudicial, mas o cacau eu não sei. Então agora eu vou passar um textinho rápido para vocês, para a gente poder discutir um pouquinho isso, para a gente poder pensar também um pouquinho nisso, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vou apresentar e vamos falar. Estamos vendo. Eu tô vendo. A few minutes later. Então, o que vocês acharam desse texto? Não sabia que afetava tanto, a produção dele afetava tanto, assim, no meio ambiente. Que tinha tanto desmatamento envolvendo a produção e tudo mais. Nossa, eu não fazia ideia. A gente logo associa a produção de outras coisas, mas de cacau eu acho que é a última coisa que vem na nossa mente. Sim, bem isso. E não só do cacau, né? Tipo, porque muita coisa ali, se a gente pensar, vem também das outras coisas, porque o chocolate não é feito só do cacau. Tem o leite, tem o açúcar, tem as outras coisas que vão afetando e formando isso, né? Vocês já tinham visto essa parte das águas que são usadas? Não. Não fazia ideia que tinha água diferente. Também não. Então, a água azul, né, é a água doce que a gente conhece, que a gente utiliza para beber. Então, ele é geralmente utilizado na fabricação de algo que a gente vai consumir, né? Já a água verde é proveniente da chuva ou da umidade do solo. E a água cinza é uma água que por exemplo, a gente utilizou a água azul durante a produção. Uma parte é descartada e essa parte descartada ela é reutilizada para diluir alguns poluentes, né? Para irrigar, por exemplo, a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, né? E depois ela é devolvida e tratada também em rede de esgoto, né?
Então eu achei algo muito interessante que eu, pelo menos, não tinha descoberto antes. Sim, eu nunca tinha visto. Sim, eu também não. Eu achei muito interessante também esse cálculo que eles fizeram para produzir 100 gramas de chocolate, que é o quê? Chocolate ao leite 100 gramas é um pouquinho mais que uma barra, né? Que uma barra hoje em dia tem 90 gramas? 80. 80, 90, né? É. Por aí. Então, se a gente parar para pensar, né? Olha o tanto de água que a gente usa, né? Nossa. Isso que o chocolate ao leite ainda é o que mais acaba sendo mais prejudicial, né? Porque tem tanta parte do cacau, do leite e do açúcar, né? Vocês também já pararam para pensar nessa parte aqui que A parte do tráfico de crianças? é, não só de crianças também, mas Para trabalho, né? para trabalho infantil e também o trabalho escravo, né? Que existe. E se a gente parar para pensar, é algo que vem desde a época da colonização, né? Porque Isso. Eu ia falar que lá no Nordeste é tipo muito comum muita criancinha trabalhar em agricultura, então não me chocou, assim, entre muitas aspas, isso acontecer, porque já é algo tipo que já acontece na agricultura em países pobres, né, em locais pobres, infelizmente. E se a gente também parar para pensar, a gente já falou um pouco sobre a época da colonização, né? Então, é algo que existe desde aquela época, né? Sim. Então, olha quanto tempo se passou e praticamente nada mudou, né? Mesmo com a substituição de algumas partes pelas máquinas, ainda precisam de trabalho escravo para facilitar. Pois é. E se a gente parar para pensar, né? Não é tão fácil assim a gente fazer essa. Por exemplo, a gente plantou cacau, a árvore cresceu, a gente colheu o fruto e para essa árvore dar de novo, muitas vezes acaba tendo desmatamento ou às vezes as queimadas acabam prejudiciando. Então não é algo que a gente consegue colher constantemente, né? Então acaba ocupando uma área muito extensa e se a gente for ver também está chegando na nossa Amazônia, né? Aqui no Brasil. Sim, eu não sabia disso. O que vocês acharam? Achei muito interessante, muita coisa que eu não sabia de chocolate. Eu também. Bem isso. E então eu vou passar rapidinho um vídeo para a gente poder ver. A gente falou um pouquinho sobre a produção e tudo mais, só que como que era a produção antigamente, né? Vocês acham que era feita como? Quando foi produzida, a gente viu que as pessoas mesmo que iam lá, produziam, amassavam e tudo mais, só que com o tempo a demanda ficou muito alta, né? Então, eles precisaram começar a criar máquinas, criar fábricas. Então, a gente vai ver um vídeo que vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo? Sim. Posso dar play? Você deve conhecer alguém ou alguém que conhece alguém que afirme, com certo orgulho, que fabrica trufas, bombons de maneira artesanal. Responda rápido. Você já visitou a cozinha dessa pessoa? Se a resposta for afirmativa, certamente você se deparou com um monte de barras de chocolate industrializadas. Eu confesso que quando tive essa experiência fiquei um tanto frustrada. Apesar de entender que todo o processo de moldar, de preparar a guloseima seja todo feito à mão, ainda faltava descobrir como é que é o processo de transformação da semente do cacau no chocolate propriamente dito. Você também ficou curioso? Então, você não pode perder a visita que a gente fez a uma verdadeira fábrica de chocolate. O cacaueiro, ou Theobroma cacau, cujo significado em grego é alimento dos deuses, é uma árvore equatorial e tropical. As flores pequenas brotam nos galhos e no tronco da árvore e precisam de 5 a 7 meses para se transformarem em frutos maduros. Cada fruto contém entre 20 a 40 sementes envoltas numa polpa macia de cor marrom esbranquiçada. Quando o fruto é aberto, as sementes do cacau devem ser separadas, fermentadas e secadas.
A fruta precisa ser tratada imediatamente após a sua colheita, para evitar o apodrecimento. 24 horas após a abertura da fruta começa o processo de fermentação, cujo objetivo é evitar a germinação da semente. O processo de fermentação é feito em barcaças de madeira apropriadas e dura entre 3 e 8 dias. É nessa etapa que se determina a qualidade da amêndoa, desenvolvendo sabor e aroma. Na fase de secagem, o cacau é espalhado ao sol e mexido regularmente para manter as sementes arejadas e não permitir a formação de bolor. A secagem natural ao sol propicia um cacau de qualidade. Uma vez seco, o cacau é ensacado e despachado para armazéns ou fábricas processadoras. Nossa matéria-prima é o cacau, a amêndoa de cacau fermentada e seca. Tá? A gente já recebe isso pronto, vindo das fazendas, principalmente da Bahia, Pará, Espírito Santo, Rondônia. Quando chegam às fábricas processadoras de cacau, as amêndoas passam por um rigoroso controle de qualidade. A operação de limpeza começa com a eliminação de impurezas, tais como fiapos das cascas, pedaços de galho, pedrinhas e areia. Isso é feito mecanicamente por meio de um sistema de escovas e peneiras. Limpas, as sementes são encaminhadas para a torrefação, cujo objetivo principal é o desenvolvimento do aroma. Depois desse processo, as amêndoas passam por um resfriamento rápido para evitar a queima interna das sementes. No próximo estágio, as sementes do cacau são descascadas, ficando apenas o miolo da semente, chamado de nibe. Na sequência, os nibes são moídos em rolos de diversos tamanhos, até se obter uma massa de partículas bem finas. E aí eu tenho a massa de cacau que pode ir para 2 pontos. Ou para a prensagem, onde eu separo a manteiga de cacau e a torta de cacau, ou então ela vai para moldagem, para o envase, né, como massa de cacau ou líquor, como mais comumente conhecido, né, como líquor de cacau. Na parte de líquido de cacau, ele é só, vamos dizer, solidificado, embalado e mais nada. Não tem mais nenhum processo e um produto final. A massa de cacau, a grande maioria vai para o chocolate. Eu não vou dizer 100%, mas a grande maioria, mais de 90%, vai para o chocolate. Tá? Que o chocolate, basicamente, ele é composto da massa de cacau, manteiga de cacau, leite e açúcar. A parte do líquor ou massa de cacau que fica na processadora passa por uma prensagem hidráulica que dá origem a 2 subprodutos, a manteiga de cacau e a torta de cacau. A manteiga de cacau é considerado o subproduto mais nobre e caro da prensagem. Ela tem uma tonalidade amarelo claro e possui um odor comparável ao chocolate, com a vantagem de não se tornar rançoso e ter boas características de conservação. A grande maioria dessa manteiga de cacau vai para a indústria de chocolate. Né? E a torta de cacau, ela pode ser simplesmente moída, né? Ou então ela vai para um tratamento de um sistema de alcalinização. E aí são feitos diferentes tipos de cacau em pó. Explora no cacau em pó, né, 2 coisas. Flavor e cor. Tá? O flavor é muito mais explorado pelas indústrias que usam, que fazem os achocolatados, né? Onde isso é importante. E a cor muito mais para aquelas que precisam destacar seu produto ou querem diferenciar seu produto, né? Porque com a alcalinização, quanto mais alcalino, menos sabor tem, mas tem mais cor. Na fabricação do chocolate é usada a massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau e leite. Todo fabricante tem para cada um de seus produtos uma formulação própria, onde a proporção dos ingredientes varia conforme o produto final. Meu Deus, como o processo é longo. Sim. Eu não sabia que demorava tanto, que tinha tantos passos. Sim, que tem tantas divisões, meu Deus.
Isso é só pra, tipo, ter o pó ou qualquer coisa, né? Tipo, A quando for base, fazer né? a barra, ainda tem outro Pois é. processo, né? Pois é. Mais demorado ainda. E também a gente pensar, né, como que eles faziam isso antigamente. E faz um pouco de sentido até ser distribuído mais para a nobreza, né? Porque olha o tempo que eles levavam para fazer isso manualmente. E gastavam tempo, dinheiro também, né? E insumos, né? Então faz sentido ser conhecido como algo que circulava só na nobreza, até que conseguiram criar uma máquina para agilizar o processo, né? Isso é bem legal, né? Tipo, a gente saber então, como é que era demorado e como a gente pode, sei lá, usar a tecnologia a nosso favor. Pois é. A gente vai fazer a leitura de um texto que a gente separou para vocês e depois a gente vai fazer uma discussão sobre esse texto. O que vocês entenderam do texto, o que foi mais difícil, alguma coisa que vocês não sabiam e acharam interessante, o que não entenderam no texto para a gente explicar. Many minutes later. Então, o que vocês sentiram, assim, mais dificuldade, ou gostaram mais do texto, ou perceberam que conseguiram evoluir, que vocês não sabiam, que agora compreenderam sobre a leitura? Acho que as maiores dificuldades são os termos muito específicos, nomes muito difíceis, e as fórmulas, né? Os desenhos, assim, que eu, por exemplo, olhando, para mim, eu não consigo fazer aquilo ter um significado real. Mas quando vocês trazem exemplos reais, por exemplo, comparando o chocolate com a maconha, é muito legal. Que aí a gente consegue entender exatamente do que vocês estão falando. E essa parte, por exemplo, o meme, para quem não é da química, ajuda. É legal para prender a atenção. Porque realmente a parte de nomes já dá uma bugada no cérebro, assim, você meio que passa por eles e finge que nunca nem viu e foca só no que você entende. É igual aquele nome de... É isso que isso que eu ia falar. Que, tipo, você passa a leitura toda com o nome, né? Exato, exatamente. Você já passa assim, né? Depois Isso, precisa falar para alguém do livro. Ele fica... Rebels. No meu caso, eu já perco muito tempo com um nome difícil, assim. E é automático. Às vezes Não é nenhuma pode questão que eu ter uma quero. barreira, né? Porque se tu não consegue ignorar aquele nome, tipo, tem um nome ali de uma molécula. E aí tu não consegue assimilar com a estrutura, não consegue, para ti não faz sentido aquilo ali. Depois, para continuar a leitura, entender o que o resto do texto quer dizer, porque se é uma molécula e é um texto que está falando especificamente daquela molécula, que tem um nome, e às vezes a estrutura também não é uma coisa muito fácil de compreender, de visualizar, de assimilar, na verdade, não é nem visualizar, é assimilar e juntar as coisas, acaba sendo uma barreira, né? Porque pode até ler, mas é aquela leitura que não vai ser produtiva, tu vai ler, é que nem quando a gente está lendo um livro e não consegue prender atenção e lê o mesmo parágrafo 3 vezes e não sabe dizer o que tinha naquele parágrafo. E acaba depois, se precisar ler um texto muito grande, acaba desistindo, abandonando aquilo, ou então fica com aquele estigma de que é muito difícil a química, como é que eu posso dizer? É difícil no nível que um aluno de ensino médio às vezes não vai conseguir aprender, às vezes a pessoa que acaba criando, né, aquele bloqueio, é muito difícil, eu não consigo aprender.
o problema da química em relação a outras disciplinas é porque tem uma linguagem própria, né? É quase um outro idioma. E aí, quando a gente olha, dá aquele sustinho, assim, a gente parece que não vai conseguir aprender aquilo, que é muito difícil. Então, às vezes, quando a gente tem as moléculas, tem um nome padrão, daí o PAC, que é o órgão que regulamenta isso, mas às vezes tem um nome mais comum que a gente consegue assimilar melhor. Uma coisa E é que... muito pouco tempo também para Sim. lidar com isso na aula. Tanto que quando a gente sai, a gente, tipo, esquece que a química existe. De tanto medo, esse trauma, sei lá. Uma coisa que eu acredito muito é que se a química tivesse mais conectado ao nosso dia, ao nosso, né, algo mais palpável, assim, tipo, você falar o batom, eu sempre fico com o batom neles, o que tem no batom, sabe? O que tem, que cor que é essa? O que faz essa cor? O que faz essa textura? Se pegasse algo mais palpável para o aluno e explicasse, não ficasse, como é que é? 1S2, 2S2, 2P6. Se você não tivesse isso na sua cabeça, sabe, seria algo mais útil para você, mas não, fica só aquela repetição, né? E isso fica tipo, entrou aqui, saiu aqui e acabou, né? Uma coisa que é. Essa coisa do chocolate fazer bem, você sempre repete isso que o chocolate faz bem, mas você não para pensar que a culpa do chocolate fazer bem começa lá na química, na composição dele, na forma como ele age, etc, etc, etc. Você não consegue ligar a química da escola com aquilo que você vive no seu cotidiano e que te faz tão bem. Isso. Por isso que, assim, às vezes é importante, às vezes, fazer uma oficina ou ensinar alguma coisa de um jeito diferente, porque vai atribuir, por exemplo, um significado para aquela molécula. Vai ter tempo de explicar. Se eu pegar só a molécula da cafeína e explicar sobre ligação simples, ligação dupla, SP1, SP2, SP3, e usar aquela molécula para ensinar química orgânica para vocês e a nomenclatura, para vocês tem mais importância. Porque, mas química é importante, nomenclatura é importante. É importante, mas é que eu já dizia a física, tudo depende do referencial. Do aluno, ele não vai dar essa importância, porque é muito distante da realidade dele. E ele, para que ele vai usar regrinhas de nomenclatura se ele não for, depois que passar dentro do ensino médio, ele não trabalhar com isso? Então, também a gente tem que, eu acredito que a gente tem que aproximar mais a química dos alunos. E para isso a gente precisa mudar um pouco o método. Pode falar, Maria Eduarda. A verdade é que normalmente a gente do ensino médio só estuda para as provas, né? Eu vou estudar isso porque vou ter prova amanhã, vou ter prova semana que vem, e depois aquilo passa e a gente esquece. E o que eu achei legal da oficina é que é uma coisa que a gente está vendo toda hora, que a gente está comendo toda hora. Então, eu achei muito legal isso de vocês virem tratar de um assunto que está mais no nosso cotidiano. Ai, que legal. Obrigada. Eu concordo com a Maria, porque é trazer mais importância, mais significado às coisas que a gente vive atualmente, que a gente vê, que a gente come, que normalmente a gente passa assim, não sabe de onde vem, não sabe como acontece, como é feito. Então, assim, dar importância, ensinar as pessoas, né, que aquilo é no nosso cotidiano, eu acho essencial. E realmente, eu como estudante, eu vejo que é muito melhor você estudar com uma coisa palpável, né, com algo que seja do seu dia a dia do que só números, né? E saber aquela tabelinha decorada, e do P, do S. Então, eu achei muito importante, eu agradeço desde já eu estar aqui, porque eu já estou aprendendo bastante. Ai, que fofa. Que bom. Mas diagrama de Paulinho é legal, tá? É a única coisa na química que eu gosto, que eu aprendi, que valeu a pena aprender. Não sei pra que eu vou usar no futuro, mas eu preciso aprender. É legal. Não. Além da dificuldade com as palavras, o que mais vocês acharam que foi difícil? Ou então o que vocês aprenderam? O que vocês tiraram do texto, da informação? Que deu de entender, assim, lendo. Eu tava lendo um pouco e eu vi que nem sempre, normalmente falam, né, que o chocolate ele traz muita gordura. Mas eu tava lendo que eu entendi, não sei se eu tô certa, mas a maior parte da gordura vem da manteiga que é posta nele, não 100% do cacau. Isso. É isso? E é por esse motivo que a gente fala que o chocolate branco é tão cheio de gordura, porque ele é feito da manteiga do cacau.
Ele não é feito do cacau em si, né? Por isso de tanta quantidade de gordura que tem nele. Na verdade, todos os chocolates têm um pouquinho de manteiga de cacau, para dar uma suavizada no sabor. E, na verdade, a manteiga de cacau ela é retirada do grão. Então, é feito no processo do grão para se obter o chocolate, a matéria-prima para fazer o chocolate. O grão passa por se eu não me engano, é o nib do cacau, é uma partezinha, tipo um núcleozinho da semente do cacau. Tem mais ou menos de 30 a 40 sementes dentro do cacau. Aí eles retiram a semente, eles abrem essa semente, eles tiram o nib, que é o núcleozinho da semente, e eles passam por uma prensagem. Eu não tenho bem certeza se antes passa por algum outro processo, mas eu sei que em determinado momento, agora de cabeça não lembro, mas depois de aula teórica. E aí, em determinado momento, passa por uma prensagem e essa prensagem separa a manteiga, a gordura, que é mesmo tipo gordura é gordura de origem vegetal, tipo gordura de álcool de grão, tipo de amêndoa, essas coisas. E alguns grãos têm uma quantidade de gordura, né? E a manteiga de cacau, ela é a gordura do cacau. Ele passa por esse processo de prensagem e se retira manteiga de cacau e o resto. O resto é chamado de bolo ou massa de cacau, que é utilizado para produzir aí os outros chocolates, chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate em pó. Mas os dois produtos principais é a massa de cacau e a manteiga de cacau. E aí depois, dependendo do chocolate que eu quero, eu coloco quantidades desejadas de manteiga. Eu não pego essa manteiga de cacau que eu tirei do nib do cacau e coloco tudo que eu tirei, eu coloco de volta e depois misturo com a massa do cacau, com açúcar e com leite. Porque senão não teria sentido fazer essa separação. Então, eles colocam quantidades menores para sobressair talvez o tom mais amargo da massa de cacau. Por exemplo, para o chocolate meio amargo ou para o chocolate amargo. Até no chocolate amargo eles colocam um pouquinho de manteiga de cacau para suavizar o gosto, porque a manteiga de cacau também é o produto mais nobre. Então, não sei se vocês repararam, o chocolate branco, geralmente é o chocolate mais caro, a barra de chocolate branco, porque ele tem maior quantidade de manteiga de cacau, e a manteiga de cacau é um produto nobre obtido no processo. Essa gordura de cacau, manteiga de cacau, é como se fosse aquela gordura vegetal industrializada que a gente usa para untar? Ela é parecida? As duas são gorduras, só que são gorduras diferentes, né? Por terem realmente a fórmula estrutural, tudo diferente, uma molécula diferente. Entendi. Obrigada. É que no começo da oficina eu falei que chocolate derretido não era legal. E aí chegou no texto e a gente entende porque o chocolate derretido não é legal, porque não deu tempo dos Legos voltarem para o lugar certo. Sim. E aí perde toda a qualidade. E aí foi muito legal a tabelinha com os tipos, né? De chocolate, com as instruções que as moleculinhas deveriam seguir para ficarem direitinhas e o que acontece se elas não seguirem. Isso foi legal também de pensar, porque isso é muito fácil da gente ver na prática, né? A gente consegue até sentir como isso tem uma implicação prática. O sabor altera, tudo altera, né? É bem o que fala ali, né? Como você esqueceu o chocolate na mochila, e aí você vai lá, come, ele já tá todo diferente, você bota na geladeira, ele é todo diferente, né? Por conta realmente das propriedades que alteram. Carlos, você ia comentar alguma coisa? Eu ia comentar sobre que eu estava fazendo uma pesquisa aqui e disseram que não pode guardar chocolate, não é legal guardar chocolate dentro da geladeira. Vocês poderiam me explicar? Sendo que eu acho que todo mundo guarda chocolate na geladeira. Protesto! Gente, eu moro no interior, se você não guarda chocolate na geladeira, você não come ele. Não tem como. Exatamente. Isso na loja, né? Você já compra chocolate derretido. Sério? Eu tenho uma dúvida rapidola. Várias vezes. No caso,
teve um chocolate que eu comi, que foi da Cacau Show, que a minha madrinha comprou, e ele ficou guardado mais ou menos uns 3 dias dentro do guarda-roupa dela, milagre, e ele não derreteu. E eu queria saber por que que ele não derreteu e outro de outra marca derreteu nesse período de tempo. Mas realmente a Cacau Show tem uns que não derrete, assim. Que mesmo com o tempo, assim. Eu fiquei impressionada porque é muito quente. Será que é porque eles vêm naquele papel alumínio bonitinho, assim, igual os chocolates? Ele tava no papel alumínio. Pode ser também. Ele conserva mais. Mas eu acredito que também tem a ver da qualidade também do chocolate. Eu acredito que a qualidade faça com que toda a produção, desde o cacau, seja algo melhor. O que eles adicionam como componente de chocolate, tudo tem uma qualidade melhor. Isso faz com que o chocolate ele tenha uma qualidade melhor e não derreta tão facilmente. E por que o chocolate fica esbranquiçado? Antes de a gente responder a pergunta da Laura, o Hermito sabe a resposta da Carla? Porque eu nunca realmente pesquisei sobre você guardar o chocolate na geladeira. Porque a gente sabe que você não pode derreter, não pode, entre aspas, né? Derreter e botar na geladeira de novo. Mas de botar na geladeira, eu nunca ouvi falar isso. Eu também não. Eu acho que é mais talvez na região que você mora mais quente, então é aquela coisa que a gente falou que vai vendo experimentos na geladeira, ele endurece mais rápido e aí perde a qualidade do chocolate. Então, mas será que... pode ser. Pode ser. Porque ele já vai... O que seria a temperatura ambiente ideal? Seria quando o chocolate... É como se fosse, assim, uma condição padrão ideal. Tipo, chocolate, no nosso caso. Assim, a gente sempre analisa a condição que a gente está estudando. Então, tipo, no nosso caso, uma temperatura ambiente ideal seria aquela que o chocolate ele fica com uma qualidade boa, ele não derrete e tudo mais. Mas, por exemplo, se for... A gente sempre tem que pensar também no lugar que a gente está. Tipo, aqui é o ideal, o chocolate, assim, tudo mais. Mas aí, para vocês, a temperatura ambiente não é a ideal para o chocolate, né? O que a gente vê em experimentos científicos é quando eles falam condições padrão, né? E aí, geralmente, assim, a gente adota em questão de temperatura 25 graus. E a gente vai apresentar trabalho, a reação aconteceu em temperatura ambiente, é a condição padrão. A gente nem fala mais, tipo, 25 graus. A gente nem fala, tipo, 25 graus, a gente já fala a temperatura ideal, a temperatura ambiente. Ok. Então, agora a gente vai ver um experimento que ele explica como que acontece, igual a Laura já comentou já no início da oficina e agora também, sobre quando a gente tipo, sei lá, esqueceu o chocolate, ou às vezes, como no caso de vocês compram já às vezes o chocolate meio derretido, quando vocês colocam na geladeira, qual que é a diferença estrutural do chocolate mesmo, né? Quando você quebra, não sei se vocês já perceberam que não faz aquele crack. Você já percebeu que ele fica meio molengo, assim? Então, existe um motivo por trás disso, existe um motivo químico por trás disso. Vocês têm alguma ideia? Ou até mesmo não químico, mas alguma não sei, assim, algum palpite do que pode acontecer? Talvez aquilo que a gente tenha lido no texto dos Legos, que não voltam para o lugar. Eu pensava que não fazia o crack, que ficava mais esbranquiçado, pela qualidade do chocolate não ser tão boa. Uhum. Tem algum chocolate, assim, que a gente vê, tipo, que não tem uma qualidade muito boa, e o crack dele é diferente mesmo. Tem a ver também com a qualidade dele. Gente, tem muito chocolate que eu compro que não existe nem crack. Não existe mesmo, não existe. Mas será que não é do próprio produto, tipo, ele não ter crack? A textura dele tem mole, não sei. Então, em alguns casos é tanto pela qualidade ser inferior, mas em alguns casos o jeito que eles fazem realmente não precisa, ou eles não fazem para ter isso, né? Mas o que a gente imagina mesmo quando a gente fala do crack é mais a barra, sabe? Quando se divide em quadradinho, que daí tem aquele crack. Mas geralmente a barra ao leite, só quando ela tá bem geladinha mesmo. Mas geralmente ela não porque é a diferença. Aqui a gente normalmente tem até ao leite, mas realmente, Gia, a gente consegue perceber que ao leite ela tem um barulho menor mesmo.